O Touro de Creta, de Agatha Christie. Um dos 12 trabalhos de Hercule Poirot. Parte 1. Hercule Poirot olhou pensativo para sua visitante. Viu um rosto pálido com o queixo que sugeria determinação, olhos que eram mais cinzentos do que azuis e cabelos que eram daquele legítimo tom preto azulado raramente visto, as madeixas de jacinto da Grécia Antiga. Ele percebeu o tweed bem talhado, mas também bastante puído, e a bolsa de mão surrada, e a arrogância inconsciente que havia por trás do evidente nervosismo da moça. Pensou com seus botões. Ah, sim, ela é da aristocracia rural, mas não tem dinheiro, e deve ser algo muito incomum para que tenha vindo até mim. Diana Maberly disse com uma voz um pouco trêmula. Eu não sei se o senhor pode me ajudar ou não, Sr. Poirot. É uma situação extraordinária. Poirot disse. Mesmo? Por que não me conta? Diana Maberly exclamou. Vim até o senhor porque não sei o que fazer, nem sei mesmo se há alguma coisa a se fazer. Me deixaria ser o juiz disso? O rosto da garota corou de repente. Disse com precipitação e sem fôlego. Vim procurá-lo porque o homem do qual estou noiva há mais de um ano rompeu nosso noivado. Ela se interrompeu e olhou para Poirot com ar de desafio. O senhor deve achar, ela sugeriu, que sou completamente estúpida. Devagar, Hercule Poirot negou com a cabeça. Pelo contrário, mademoiselle, não tenho nenhuma dúvida de que a senhorita é bastante inteligente. Com certeza não faz parte do meu métier reconciliar casais brigados, e sei muito bem que está perfeitamente consciente disso. Acontece, portanto, que há algo de incomum no rompimento desse noivado. É esse o caso, não é verdade? A garota confirmou com a cabeça e disse, numa voz precisa e clara, Hugh rompeu o nosso noivado porque acha que está enlouquecendo, acha que os loucos não devem se casar. As sobrancelhas de Hercule Poirot se ergueram alguns milímetros. E a senhora não concorda? Não sei. O que é ser louco, afinal? De louco todo mundo tem um pouco. Há quem o diga, Poirot concordou, cauteloso. É só quando alguém começa a pensar que é um ovo cozido ou coisa parecida que tem que ser trancafiado. O seu noivo ainda não chegou nesse estágio? Diana Maberly respondeu. Não consigo ver nada de errado com Hugh. Ele é a pessoa mais sã que eu conheço. Um homem sério, em que se pode confiar. Então por que ele acha que está ficando louco? Poirot fez silêncio por um instante antes de continuar. Talvez existam casos de loucura na família? Relutante, Diana confirmou com a cabeça. O avô dele era biruta, acho, e também uma ou outra tia-avó. Mas o que eu digo é, todas as famílias têm alguém esquisito. Sabe como é? Um idiota completo ou alguém super inteligente ou alguma coisa assim. Os olhos dela eram suplicantes. Hercule Poirot balançou a cabeça com tristeza e lamentou. Sinto muito pela senhorita, mademoiselle. O queixo da moça apontou para o alto. Ela exclamou, não quero que o senhor sinta muito por mim. Quero que faça alguma coisa. O que quer que eu faça? O que, eu não sei, mas alguma coisa está errada. Pode me contar, mademoiselle, tudo sobre o seu noivo? O nome dele é Hugh Chandler, tem 24 anos, filho do almirante Chandler. Eles vivem em Lyde Manor. A casa é da família Chandler desde os tempos da rainha Elizabeth I. Hugh é o único filho. Entrou para a marinha. Todos os Chandler são marinheiros. É tipo uma tradição, desde que Sir Gilbert Chandler navegou com Sir Walter Raleigh em 1500 e alguma coisa. Hugh entrou para a marinha automaticamente. O pai não queria ouvir falar de outra coisa. E ainda assim, foi o pai dele que insistiu em tirá-lo de lá. Quando foi isso? Faz quase um ano. Foi bem repentino. Hugh Chandler estava feliz com sua profissão? Sim, muito. Não houve nenhum tipo de escândalo envolvendo Hugh? Não, nada. Ele estava indo bastante bem. Ele não conseguiu entender o pai. Que motivo deu o próprio almirante Chandler? Diana contou devagar. Ele nunca chegou a dar um motivo. Disse que era necessário que Hugh aprendesse a administrar a propriedade. Mas isso não passou de pretexto. Até George Frobisher percebeu isso. Quem é George Frobisher? O coronel Frobisher é o mais velho amigo do almirante Chandler e o padrinho de Hugh. Passa a maior parte do tempo dele em Lyde Manor. E o que o coronel Frobisher achou da determinação do almirante Chandler de que seu filho deveria deixar a marinha? Ficou atônito. Não conseguiu entender de maneira nenhuma. Ninguém entendeu. Nem o próprio Hugh Chandler? Diana não respondeu na mesma hora. Poirot esperou um minuto e então indagou. Na hora, talvez ele também tenha ficado surpreso. Mas e agora? Ele não disse nada? Absolutamente nada? Diana murmurou com relutância. Ele disse, faz mais ou menos uma semana, que o pai dele estava certo, que era a única coisa a ser feita. Perguntou a ele por quê? É claro, mas ele não disse. Hercule Poirot refletiu por um minuto ou dois. Por fim falou. Houve algum acontecimento em comum na região em que mora? Que tenha começado, talvez, há cerca de um ano? Algo que gerou muitas fofocas e especulações? Ela disparou. Não sei do que está falando. Poirot disse de modo tranquilo, mas com autoridade em sua voz. Seria melhor me contar. Não houve nada, não do tipo de coisa que o senhor está sugerindo.
De que tipo, então? O senhor é simplesmente detestável. É comum coisas estranhas acontecerem em fazendas. Vinganças, ou o idiota da aldeia, ou alguma outra pessoa. O que aconteceu? Ela falou com relutância. Houve uma confusão com umas ovelhas, degoladas. Ah, foi horrível, mas todas pertenciam a um mesmo fazendeiro, e ele é um homem muito duro. A polícia achou que era por algum tipo de rancor contra ele. Mas eles não pegaram a pessoa responsável? Não, ela acrescentou, feroz. Mas se o senhor acha... Poirot levantou a mão e afirmou. A senhorita não faz a menor ideia do que eu penso. Me conte o seguinte, o seu noivo chegou a consultar um médico? Não, com certeza não. Essa não seria a coisa mais simples a fazer? Diana respondeu devagar. Ele não quer, ele odeia médicos. E o pai? Não acho que o almirante tenha muita confiança nos médicos também. Diz que são uma cambada de impostores mercenários. E que tal parece o próprio almirante? Ele está bem? Feliz? Diana disse com voz baixa. Ele envelheceu muito no último ano? Sim, ele está em ruínas, à sombra do que costumava ser. Poirot balançou a cabeça pensativo, então perguntou. Ele aprova o noivado do filho? Ah, sim, o senhor sabe. As terras da minha família são coladas com as dele. Estamos lá há muitas gerações. Ficou muito contente quando Hugh e eu noivamos. E agora, o que diz sobre o rompimento do seu noivado? A voz da moça tremeu um pouco enquanto dizia. Falei com ele ontem de manhã. Estava com uma aparência péssima. Tomou a minha mão entre as dele e avaliou. Sei que é difícil para você, minha querida, mas o rapaz está fazendo a coisa certa. A única coisa que pode fazer. Então, perguntou Hercule Poirot, a senhorita veio me procurar. Ela confirmou com a cabeça e perguntou. Pode fazer alguma coisa? Hercule Poirot respondeu. Não sei, mas posso ao menos ir até lá ver com meus próprios olhos. Parte 2. Foi o físico magnífico de Hugh Chandler que impressionou Hercule Poirot mais do que qualquer outra coisa. Alto, muitíssimo bem proporcionado, com o peito e os ombros impressionantes e uma cabeleira fulva. O rapaz tinha um tremendo ar de força e virilidade. Ao chegarem à casa de Diana, ela havia imediatamente telefonado para o almirante Chandler. Em seguida, foram para Lyde Manor, onde encontraram o chá à sua espera no longo terraço. E com o chá, 3 homens. Havia o almirante Chandler, de cabelos brancos, parecendo mais velho que sua idade, com os ombros curvados como se carregasse um fardo de peso excessivo e os olhos sombrios e meditativos. Um contraste com ele era seu amigo, o coronel Frobisher, um homem pequeno, seco, duro, com os cabelos avermelhados, encanecendo nas têmporas. Um homenzinho inquieto, irascível, esperto, fazendo lembrar muito um terrier, mas dono de um par de olhos bastante argutos. Tinha o hábito de aproximar as sobrancelhas dos olhos e abaixar a cabeça, impelindo-a para a frente, enquanto aqueles olhos argutos estudavam seu objeto de modo penetrante. O terceiro homem era Hugh. Belo espécime, hein? Comentou o coronel Frobisher. Ele falou numa voz baixa, tendo percebido o atento exame que Poirot fazia do jovem. Hercule Poirot concordou com a cabeça. Ele e Frobisher estavam sentados perto um do outro. Os outros 3 estavam em cadeiras para lá da mesa de chá e batiam papo de um jeito animado, mas em um tom artificial. Poirot murmurou. Sim, ele é magnífico, magnífico. Ele é o jovem touro. Sim, pode-se dizer que é o touro ofertado a Poseidon. Um espécime perfeito de masculinidade saudável. Parece em excelente forma, não é? Frobisher suspirou. Seus olhinhos argutos se insinuaram para o lado, examinando Hercule Poirot. Logo ele declarou. Eu sei quem é o senhor, sabe? Ah, isso não é segredo. Poirot abanou uma mão imperial. Ele não estava incógnito. O gesto parecia dizer. Estava viajando como ele mesmo. Depois de 1 ou 2 minutos, Frobisher perguntou. A garota o trouxe até aqui a respeito desse caso? Caso? O caso do jovem Hugh, sim, vejo que o senhor sabe tudo do assunto, mas não entendo bem por que ela procurou o senhor. Não achava que esse tipo de coisa era da sua alçada. Quero dizer, é mais uma questão médica. Muitas coisas são da minha alçada, o senhor ficaria surpreso. Quero dizer que não entendo bem o que ela espera que o senhor possa fazer. A senhorita Maberly, disse Poirot, é uma lutadora. O coronel Frobisher concordou com afeto. Sim, ela é sem dúvida uma lutadora, uma boa garota. Não desiste de nada. De qualquer forma, sabe, há certas coisas contra as quais não se pode lutar. O rosto dele pareceu de repente velho e cansado. Poirot baixou a voz ainda mais, murmurou com discrição. Há casos de loucura, segundo entendo, na família? Frobisher fez que sim. Só aparecem aqui e ali, ele murmurou. Pula 1 ou 2 gerações. O avô de Hugh foi o último. Poirot lançou um breve olhar na direção dos outros 3. Diana estava sustentando bem a conversa, rindo e provocando Hugh. Era de se pensar que os 3 não tinham qualquer preocupação na vida. E qual forma a loucura tomou? Poirot perguntou com suavidade.
O velho tornou-se bastante violento no fim. Até os 30 anos, era perfeitamente saudável, mais normal e impossível. Então começou a ficar um pouco estranho. Passou algum tempo até que as pessoas percebessem. Então, muitos rumores começaram a circular. As pessoas começaram a falar. Coisas aconteceram que foram encobertas, mas, bem, ele deu de ombros. Acabou ficando doido de pedra, o pobre diabo. Homicida, teve de ser internado. Parou de falar por um momento e então acrescentou. Ele viveu até uma idade bem avançada, creio. É disso que Hugh tem medo, é claro. É por isso que não quer consultar com um médico. Tem medo de ser trancafiado e passar anos assim. Não posso dizer que o culpo. Me sentiria no mesmo modo no lugar dele. E o almirante Chandler, como ele se sente? Ficou alquebrado, Frobisher disse sem rodeios. Ele gosta muito do filho? É louco pelo menino. O senhor sabe, a esposa dele se afogou em um acidente de barco quando o menino tinha apenas 10 anos. Desde então, ele só viveu para a criança. Era um marido muito devotado? Adorava a mulher. Todos a adoravam. Foi uma das mulheres mais adoráveis que já conheci. Fez silêncio por alguns instantes e perguntou. Quer ver o retrato dela? Gostaria muito de vê-lo. Frobisher empurrou sua cadeira para trás e levantou-se. Em voz alta, anunciou. Vou mostrar algumas coisas para o Sr. Poirot, Charles. Pelo visto, é um connoisseur. O almirante fez um gesto vago com a mão. Frobisher percorreu o terraço com passos pesados e firmes, e Poirot seguiu. Por um momento, a máscara de alegria caiu do rosto de Diana, e ela toda era uma dúvida angustiada. Levantou a cabeça e olhou com firmeza para o homenzinho com o grande bigode negro. Poirot seguiu Frobisher para dentro da casa. Pareceu tão escura de início, logo que a luz do sol foi deixada para trás, que ele mal podia distinguir um objeto do outro, mas pôde perceber que a casa estava cheia de coisas antigas e lindas. O coronel Frobisher o levou até a galeria de quadros. Nas paredes apaineladas de madeira estavam pendurados retratos dos Chandlers mortos e esquecidos. Rostos severos e alegres, homens em traje de corte ou uniformes da marinha, mulheres em cetim e pérolas. Por fim, Frobisher parou sob um retrato no fim da galeria. Pintado por Orpen, informou com a voz áspera. Ficaram ali olhando para uma mulher alta, segurando a coleira de um galgo. Uma mulher com os cabelos ruivos e uma expressão de radiante vitalidade. O menino é a mãe, cuspido e escarrado, disse Frobisher. Não acha? Em alguns traços, sim. Não tem sua delicadeza, sua feminilidade, é claro. Ele é uma versão masculina, mas em todas as coisas essenciais, ele se interrompeu. Pena que tenha herdado dos Chandler a única coisa sem a qual ele poderia muito bem passar. Os dois ficaram em silêncio. Havia uma melancolia no ar à sua volta. Como se os Chandlers mortos e esquecidos suspirassem pela mácula que havia em seu sangue e que, implacavelmente, de tempos em tempos, passavam adiante. Hercule Poirot virou a cabeça para olhar seu companheiro. George Frobisher ainda mirava com atenção a bela mulher acima na parede. E Poirot disse com suavidade. O senhor a conhecia bem. Frobisher respondeu de um jeito abrupto. Nos conhecemos na infância. Fui como subalterno para a Índia quando ela tinha 16 anos. Quando voltei, estava casada com Charles Chandler. O senhor o conhecia igualmente bem? Charles é um de meus amigos mais antigos. É o meu melhor amigo, sempre foi. Viu muitos dois depois do casamento? Costumava passar a maioria das minhas licenças aqui. Esse lugar é como um segundo lar para mim. Charles e Caroline sempre tiveram um quarto aqui para me receber, pronto e me esperando. Ele endireitou os ombros, esticou de repente o pescoço para frente, numa atitude belicosa. É por isso que estou aqui agora, para ficar por perto caso precisem de mim. Se Charles precisar de mim, estou aqui. Uma vez mais, a sombra da tragédia pairou sobre eles. E o que o senhor acha de tudo isso? Poirot perguntou. Frobisher ficou rígido. Suas sobrancelhas se aproximaram dos olhos. O que eu acho é que quanto menos se falar do assunto, melhor. E para ser sincero, não entendo o que o senhor está fazendo nesse caso, Sr. Poirot. Não entendo por que Diana o arrastou para cá. O senhor está ciente de que o noivado entre Diana Maberly e Hugh Chandler foi rompido? Sim, sei disso. E sabe o motivo do rompimento? Frobisher respondeu com rigidez. Não sei nada sobre isso. Os jovens tratam dessas coisas entre eles. Não cabe a mim me intrometer. Poirot tornou. Hugh Chandler disse a Diana que não era correto eles se casarem, visto que ele estava ficando louco. Poirot viu gotículas de suor surgirem na testa de Frobisher, que respondeu. Temos que falar sobre essa maldita coisa? Acha que o senhor pode fazer algo? Hugh fez a coisa certa, o pobre diabo. Não é culpa dele, é hereditário. Os plasmas germinativos, as células cerebrais. Mas, quando ele soube, o que mais poderia fazer se não romper o noivado? É uma daquelas coisas que tem de ser feita. Se eu pudesse estar convicto disso, pode acreditar em mim. Mas o senhor não me disse nada. Eu lhe digo que não quero falar no assunto. Por que o almirante Chandler obrigou o filho a sair da marinha? Porque era a única coisa a se fazer. Por quê? Frobisher, obstinado, balançou a cabeça. Poirot murmurou com suavidade. Teve a ver com o assassinato de algumas ovelhas? O outro respondeu irritado. Então o senhor soube disso? Diana me contou.
Seria muito melhor para aquela garota ficar de bico calado.